Fala galera da Team Rex, vamos começar mais um podcast. Fazer mais de novo um convidado especial. De novo, retorno, né? Retorno, porque ficou faltando bastante, né, Andres? Aquele dia a gente infelizmente não conseguiu falar mais sobre treinamento. A gente falamos pouco, né? Quem vê pensa, falou pouco. Mas tinha bastante coisa para falar, o assunto ficou corrido, mas ia atrapalhar o aulão assim, então infelizmente a gente teve que cortar. Graças a Deus o menino conseguiu um horário na agenda dele, que é meio ocupado. Pensa, né? Mas é mais um sábado, trazer meu querido companheiro, meu amigo de trabalho. Andres, dá aquela apresentada de novo. Bom dia. Bom dia, meu irmão. Bom, primeiro, agradecer aí o convite, né? Novamente estar aqui. A última foi um papo bem aberto, né? A gente foi só levando. Hoje a gente vai tentar levar mais pro lado de treinamento mesmo. Bom, para quem não assistiu o último podcast, eu sou o treinador Andres. Sou treinador formado há quase 10 anos. Trabalho com treinamento há 12 anos, né? Desde o segundo ano de faculdade já estagiando aí na área com musculação. Hoje eu sou estritamente personal trainer, trabalho só com cliente particular e com consultoria online. Sou especializado em reabilitação de lesão, tenho uma pós-graduação nisso, mas não foco somente nisso, né? Os clientes que mais procuram para a estética em si, mas a especialização eu acredito que me ajuda muito na questão não só da reabilitação, mas na prevenção, né? Porque eu acredito que o que mais dá resultado pensando em estética é você manter no longo prazo continuar treinando, né? Então, se você lesiona, você tem que parar. Sim. Então, é uma coisa aí que eu vejo que me ajuda muito, manter a galera ativa. Tem que fazer um reajuste completo no treinamento, a gente tem que mudar totalmente a linha de estética para prevenção e para recuperação, retorno. Isso é uma parte bem legal, velho. Porque eu também tenho alguns cursos em prevenção de lesão, também é muito legal. E a gente vê que dá realmente resultado. E hoje, voltando naquele assunto que a gente conversou bastante, que foi onde a gente parou realmente, essa parte. Hoje as pessoas chegam com muita comorbidade na parte de treinamento. Principalmente muito destreinado, postura mal posturado. A gente que faz as avaliações, a gente nota muito essa parte, né, Andres? Uhum. Que principalmente cifose, lordose, o ombro um mais alto que o outro, por conta da escoliose também, lesão de joelho, que é mais comum em mulher, que é joelho varo, joelho valgo, quadril, né? E conforme isso, a tua experiência, a galera vem te procurando bem por conta disso também, né, Andres? Eu já tive muita gente que me procurou diretamente, assim, por causa de reabilitação, um caso de recuperação de LCA, caso de hérnia de disco, né? Às vezes só presença de dor, sem um laudo médico mesmo, indicando uma lesão, mas a pessoa com uma dor específica. E igual você falou, cara, o que eu mais vejo hoje é a galera querendo chegar e buscar estética, já com a ideia de tipo assim, o básico não dá resultado, eu quero fazer o que os avançados faz. Só que a galera chega e na hora que você vai fazer uma avaliação funcional, vai ver os primeiros movimentos ali no treino, você identifica que a galera não tem a básica, entendeu? Então, esse trabalho de prevenção vai muito mais para voltar e fazer a base bem feita, né? Porque se você tem uma base forte, você consegue continuar progredindo sem ter que parar no processo para depois fazer algo que você tinha que ter feito lá no começo, né? Então, isso é uma coisa que eu observo muito. E após em reabilitação de lesão, eu quis fazer, porque trabalhando em salão de musculação, você deve ter tido essa experiência. Cara, cada 10 clientes que chegava, pelo menos 8, 9 tinha algum problema. Presença de hérnia e tal. E, na verdade, o caso mais específico, assim, que levantou a minha curiosidade foi que chegou um caso de hérnia com laudo e a hérnia era na face anterior da vértebra. Caramba. E foi uma hérnia cervical, na verdade. E aqui, na verdade, não tem muita coisa que a gente pode fazer diretamente para cervical, né? Mas eu, na época, assim, tinha formado há pouco tempo, falei, pô, deixa eu estudar um pouquinho mais a fundo nisso. E quando eu fui ver que faz diferença indicar um exercício ou não, se a hérnia é na parte anterior ou na parte posterior do disco, eu falei, cara, lesão é um negócio mais complicado do que eu achava, entendeu?
E esse desafio, vamos dizer assim, de realmente trabalhar muito específico, é um negócio que levantou minha curiosidade e estava abrindo uma turma aqui perto, em São João da Boa Vista, e eu quis fazer. Inclusive, alguns amigos, a minha esposa fez junto comigo e tal. O João, que teve aqui semana passada, ele fez essa pós também. E, cara, enriqueceu demais. Enriqueceu demais. E, cara, a galera acha que não. É cômico. A galera acha que lesão, vamos pôr LCA, que é a mais comum, que é ligamento cruzado anterior. O cara acha que operou, fisioterapia, começa pro choque. Eles esquecem muito essa parte. Exato. Nossa parte é tão importante quanto qualquer outra, que é onde previne lesão. Eu trabalhei bastante com LCA. Eu vou pedir para você dar uma explicada mais a fundo na parte de treinamento. É a hora que volta realmente o quão importante é isso. Porque eu detectava muito que a galera, eu falava muito pra galera, o que acontecia? O cara operava, fazia fisioterapia, começava o treinamento, fazia só uma perna. A galera esquecia muito da outra perna e lesionava a outra perna. Então, uma coisa que pra galera não confundir, quando eu falo que eu fiz após em reabilitação, a gente não faz essa parte tipo, a pessoa vai, faz uma operação e eu faço a reabilitação, né? Ela tem que passar pelo físio e tal, e o que a gente faz aqui, na verdade, é uma reintrodução ao exercício físico. E é exatamente o que você está falando. Muitas vezes o que acontece, quando você está com um membro imobilizado, você vai sobrecarregar o outro, né? Vai gerar compensação. Então, às vezes a gente vê aí, no longo prazo, a pessoa reabilitou muito bem feito o lado que teve a lesão e depois começa a apresentar dor no outro lado, né? Justamente por causa disso, por causa de compensação. Então, na verdade, o que a gente faz aqui nunca tem uma receita de bolo, né? A gente tem um laudo ali de uma lesão e fala, pô, comprimento de LCA, é isso que a gente vai fazer. O que a gente vai fazer é tratar sintomas e tratar as coisas que a gente identifica numa avaliação inicial. E uma coisa que eu gosto de falar muito pra galera ter firme em mente, por exemplo, LCA é uma lesão no joelho. Só que, muitas vezes o que acarretou isso não é diretamente no joelho. Às vezes tem que olhar uma articulação acima, uma articulação abaixo. Às vezes uma falta de estabilidade de tornozelo foi o que realmente gerou essa lesão no joelho, né? A dor presente ali e tal, a lesão presente é no joelho. Só que a gente não vai só fortalecer quadríceps, só buscar um equilíbrio de força ali entre quadríceps e posterior, né? Entre as cadeias. Não, a gente tem que olhar uma articulação acima e abaixo, avaliar mobilidade, estabilidade e tal, porque tem essa cascata, né? Se o tornozelo tá muito fraco, tal, toda a musculatura ali do pé tá muito fraca, cara, isso vai refletir no teu joelho, vai refletir no teu quadril e vai refletir na sua coluna. Sim. Então, tipo, nunca é local. Dor no joelho, trata o joelho. Não, você tem que olhar o todo, né? O nosso corpo conversa, todas as articulações conversam entre si. Então a galera tem que manter isso em mente. Ah, mas é meu joelho que tá doente, você tá me passando exercício de glúteo. Cara, exatamente. Ah, eu tô com dor na lombar, você tá me passando exercício de glúteo. Exatamente, cara. Uma das maior causas de dor lombar é por causa de glúteo fraco. Sim. Né? Você voltando a falar do glúteo, é engraçado. Eu vou falar uma parte que eu trabalhei mais. Eu não tenho como falar outros esportes. Eu trabalhei bastante com futebol. A galera sabe, hoje eu não trabalho mais, mas trabalhei bastante com futebol. Principalmente essa parte. Cara, lidar com um jogador de futebol amador já é uma caca. Caca, eu acho que você pegou alguns do salão que você sabe como que é. O cara não quer treinar a perna. Já é a primeira coisa. Ele já fala, eu jogo bola, minha perna é boa, tal, tal. Mas isso é um estudo que detectou a principal fonte de lesão de joelho e ligamento é glúteo fraco. Glúteo fraco. Posterior, né? O Posterior e desequilíbrio glúteo. das forças entre cadeia anterior e posterior também. E a galera não quer treinar, o homem não quer treinar. Claro, voltando bem para essa parte de treinamento, a gente sabe que o homem ele tem uma facilidade um pouco maior, principalmente em ganho de glúteo, que foi o último estudo recente. Eu não decoro os nomes dos estudos, mas eu vi o último estudo recente que o homem fazendo o agachamento profundo, ele já tem um ganho de glúteo espetacular. Sim, sim. Só que é o agachamento profundo, não é o meia entrada, não é o estudante, que é só metade. E a gente sabe disso. E nessa parte de treinamento, hoje eu acho que, voltando a falar, hoje eu acho que você não pega tanto, mas você já
passou por isso, já viu os caras falando assim, pô, eu jogo bola, por que que eu tenho que Já, fazer treino de já. perna? Mas na época, como professor de salão, né? Você vê muito isso. Não só a questão do futebol, mas Outros qualquer coisa. esportes também. A gente vê uma tendência aí de homens não querendo treinar a perna como treinam o resto do corpo, É, né? Principalmente glúteo. Principalmente glúteo. Aconteceu até um negócio engraçado. Eu tava treinando em outra academia e nesse dia específico, na segunda, eu treino nessa academia porque tem uma máquina de elevação pélvica lá. pode falar o nome, normal, filho. Aqui não tem problema, não. E na hora que eu fui fazer a pélvica, eu coloquei o colchonete porque o meu osso da espinha ali é bem proeminente assim, e dói. Aí ele chegou zoando assim, falou: ah, vai colocar almofadinha tal, que não sei o quê. Expliquei pra ele, beleza. Aí ele olhou o próximo treino dele e o professor de salão tinha passado uma extensão de quadril com caneleira. E ele falou: pô, o Gabriel tá de sacanagem comigo de colocar isso aqui, eu não vou fazer isso aqui por nada, sabe? Então ainda tem esse estigma, assim, de que é exercício de mulher e tal. E, É, cara, às vezes é o que você tá precisando de. É o exercício exato que você precisa ali para parar com a tua dor lombar, para fortalecer a tua lombar, blindar a tua lombar de dor. esse é o maior problema que a gente passa também. A gente, presencialmente, a gente consegue, acaba dosando o aluno de explicar para ele melhor, demonstrar isso. Agora, a consultoria online, eu acho que você passa pela mesma coisa que eu passo. Você tenta explicar, você tenta falar, aí a gente tenta pedir as coisas para a gente avaliar, mostrar É, para o aluno, ó, você tá com esse desvio assim, assim. então, até o tema que eu queria abordar mais aqui era mais todas as ferramentas que a gente tem para montar um treino e entrar nesse tópico. Às vezes, cara, o que mais acontece é a pessoa chegar numa consultoria online e ela falar que ela tem 1 hora e meia, 2 horas para treinar, e na hora que eu passo um treino que termina em 1 hora e pouquinho, 1 hora, às vezes até menos, a pessoa não entende. A pessoa quer aproveitar todo o tempo dela para pegar e buscar aquele objetivo. Só que ela esquece que, cara, a primeira coisa que a gente tem que fazer dentro do treino é buscar progressão. Então a gente Sim. inicia, né? A gente tem um ponto de partida e a gente vai incrementando ali com volume, com intensidade, com técnica avançada e tal. É o que eu falo pra galera. Eu falo assim, cara, se eu der todas as minhas cartas agora, se eu der a minha carta escondida na manga logo de início, cara, o que, que eu vou fazer depois? Entendeu? Então eu queria entrar aí em tudo que a gente pensa na hora de montar um treino Sim. e o que realmente a galera, o que realmente faz diferença no resultado e o que você pode pegar e, vamos dizer É. assim, deixar um pouco mais de lado, né? É Porque um, não é tem um ponto tanta que. interferência na hipertrofia, que é o que a galera mais busca. Sim. Eu queria começar. Eu comecei bem com esse tema de recuperação, de prevenção, porque a galera não realmente não entende, precisa Não, entender. Porque a nossa área ela é preventiva. sim, Nós sim. somos prevenção de lesão. Óbvio. Ou se é prevenção ou se é final de recuperação de lesão. E a galera realmente, quando elas procuram a gente, às vezes eles não têm essa noção. E como eu comecei com o João também com essa parte, por conta disso mesmo. Uhum. Eu gosto bastante dessa parte. Mas falando de treinamento, vamos falar bastante de treinamento aqui. Cara, você falou de gastar carta, assim. Eu acho que um ponto que a galera não entende, que você falou no início, é que ponto que ele tá saindo. Às vezes ele quer uma técnica avançada, um treino avançado, mas o cara não tem a noção básica de treino. Exato. Não fez o básico. A gente estava conversando agora mais cedo É. ali, a galera que chega aqui quer fazer o treino específico do atleta. Cara, não é, o cara não Vê tem a noção. exercício mirabolante na internet, quer fazer também, sabe? Sendo que não sabe fazer nem o básico. Sim, Sabe, o cara não sabe fazer uma remada curvada, realmente estabilizando a coluna, mas não, ele quer fazer a remadinha ali com apoio de peito no banco, entendeu? essa é uma parte que, assim, a gente vê muito na academia. Nós como personagens, nós como treinadores, a gente acaba vendo muito essa parte. E se a gente, hoje nós vamos tentar focar muito nessa parte Uhum. de básico. O básico funciona para um caramba. É o que mais funciona. Se você pegar hoje, a maioria dos atletas, eles fazem os treinos mais específicos. O cara precisa melhorar 1% daquilo ali, ou Sim, 0,5 para ser sim. campeão. A maioria da galera não precisa disso.
Não tem essa Mas necessidade. é exatamente o que você está falando. Você tem que ver que essa galera, o atleta, né, vamos pegar hoje aí, tem até um exemplo específico, o Derek, né? Sim. Cara, o Derek postou um vídeo fazendo uma elevação lateral no cabo, que supostamente aumenta mais a tensão quando você está alongado, e na mão dele ele também tinha um halter, né? Porque só no cabo, em alongamento ia ter tensão, quanto mais ele eleva o braço para a lateral, mais ele faz uma abdução, mais leve vai ficando. Com o halter, você também deixa pesado no... Aí eu fico pensando assim, cara, por que você quer tudo num exercício só? Por que um exercício não pode complementar o outro? E é o que você está falando. Para esse cara, talvez faça sentido, né? Porque ele já faz todo o básico, toda a base certo. Entendeu? Então, empilhar esse 1% a mais, esse detalhezinho a mais no exercício dele, talvez faça sentido. Mas pro cara que chegou e não tem um mês de treino, entendeu? Cara, às vezes esse cara, se você colocar ele para fazer uma elevação lateral no cabo, ele não tem força o suficiente para fazer com uma placa. Às vezes nem Entendeu? coordenação, né? Mas ele quer fazer. É um ponto que assim, ó, vou tentar deixar bem claro. A galera, existe um ponto de referência que a gente tem do cara iniciante, do cara avançado, do cara intermediário, do cara avançado. E do atleta, que do avançado com o atleta é pouca coisa, mas tem uma diferença. Então, eu vou pedir para você dar uma explicada. Geralmente, o que se considera um cara iniciante, um cara intermediário, um cara avançado e do cara acima da média? Cara, primeira coisa é que tempo de treino não é o que indica se você é iniciante, intermediário ou avançado. Só o tempo em si. Às vezes o cara treina há 3 anos e ele ainda é ali iniciante, né? Então, nesses 3 anos que ele começou a treinar, tem que ter adesão, tem que ter continuidade. Ele tem que estar sempre ativo, não pode ter pausa e tal. E ele tem que fazer, igual a gente vai entrar nas variáveis assim que realmente importa para gerar hipertrofia, ele tem que ter uma noção básica sobre a sensação real de treinar próximo da falha, né? Porque às vezes o cara tá 3 anos treinando, mas ele não sabe. Nunca Porque chegou nem perto. desde sempre, na hora que começa a arder um pouquinho, ele para. Esse cara não é avançado. Pode ter 6 anos de treino. Se ele sempre para na hora que começa a doer, né? Não, Ele não sabe o que é treinar mesmo. E, cara, vai muito mais da consciência do aluno, entendeu? Eu acredito sim. muito que a consciência do aluno sobre treinamento vai indicar muito se ele é intermediário, ou avançado ou iniciante. A própria nossa consciência de treinador, de tentar indicar para o aluno. Às vezes o aluno ele está iniciante, mas ele pegou bem o treino. Ele tem uma coordenação boa, ele pegou. Não dá para você adiantar alguns pontos. Sim. Ó, às vezes você pega, igual você falou, você pega um aluno de 6 anos de treinamento, mas vinha 2 vezes na semana, faltava o resto, chegava para treinar, você punha 3 de 10, a 3 de 10 ele ia com aquela carga o resto da vida. Isso realmente não demonstra avanço. E até acontece muito, e quero tomar cuidado aqui para não ficar muito técnico, mas tem a questão da neuroplasticidade, né? Quando Sim. você pega um cara que às vezes treina aí 3 anos, só que desde o início ele vem fazendo alguns movimentos errados, tipo remada, talvez ele traz muito com o trapézio e tal. Cara, isso vai ficando automático, né? Então, quando você pega esse cara, que por mais que tem 3 anos de treino, só que ele tem um monte de vício de movimento, os movimentos dele tá tudo o padrão de movimento alterado que a gente chama. O que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer a reaprendizagem, que às vezes é mais difícil do que pegar um aluno cru, né? Você Muito pegar mais. e fazer aquele aluno ali desaprender o que para ele já está automático, às vezes é mais complicado. Muito mais Né? complicado. Você retornar ele, ensinar ele a fazer o treino. E para convencer esse cara de voltar a fazer o básico, entendeu? Isso é complicado. O dura é pior ainda quando o cara é forte. Quando ele tem uma certa Exato, muscularidade. é o Aí que eu ele ia olha falar. assim e fala, velho. E forte de força também, Isso. porque você pega um cara que, tipo assim, levanta muita carga e só que fala, cara, mas, pô, eu queria melhorar, por exemplo, minha dorsal, especificamente, ele traz um negocinho, e fala assim, pô, velho,
mas você puxa carga pra caramba, só que você não direciona o estímulo pro lugar certo. Sim. Então a gente vamos reduzir a carga e tal. Cara, hoje, de verdade, o que eu mais tenho problema, eu acho que é o perfil de cliente meu, mas é convencer eles de dar mais intervalo no treino. É. Juro, cara. Cara, a galera tá ali fazendo, não bateu 1 minuto no meu relógio, a galera tá se ajeitando pra fazer a próxima. Eu falei assim, cara, espera, tem mais 30 segundinhos. A galera não quer, a galera, um pouco de ansiedade, assim, entendeu? Nossa, eu tava acostumada, meu treino durava 40 minutos, entendeu? Só que você vai, aí na hora que você vai ver, você progredir a carga, não consegue, pô, entendeu? É. E entra muito na parte de intervalo, que é a recuperação. Exato, Que a exato. galera não entende isso. Intervalos mais curtos, a recuperação é menor. Intervalos mais longos, você vai conseguir recuperar melhor e fazer mais força. Imprimir a quantidade que a gente propõe. Porque, assim, hoje a gente sabe que você tem que ter uma proposta de uma quantidade de repetições. Se a pessoa está chegando naquela quantidade ou passando, o treino tá leve. Uhum. Isso é que a gente fala que é o famoso treino fofo, né? É. Não é. O cara tá. Eu vejo a galera mais avançada, o moleque tá fazendo supino com 5 quilos ali. Fala, tá treinando fofo. Mas é o que o cara consegue fazer. Exato, exato. É, o treinar fofo não tem a ver com quanto de carga você tá levantando, Não. né? Pô, ontem eu peguei e postei um story de uma aluna fazendo hack, beleza, uma máquina pesada e tal. Cara, ela agacha no Smith, por exemplo, com 25, 30 quilos de cada lado. Só que na hora que eu coloquei o hack para ela esse treino, cara, ela tava fazendo só com a máquina, eu forcei ela a colocar mais 5 quilos e eu vi que ela, cara, ela chegou muito próximo da falha. Eu acredito que se eu tivesse forçado mais uma repetição, talvez não subia. Entendeu? Isso é treinar fofo? Não. Não. Tava com 5 quilos de cada lado, mas isso é treinar fofo? Não. Porque ela tava muito próxima da falha dentro da zona de repetição que eu estipulei para ela. Né? Vamos falar um pouquinho dos intervalos. Cara, o que a galera vê vamos falar dessa parte porque é o que mais chama atenção. Os atletas, os intervalos são longos. A gente sabe as recuperações. Uhum. Vou até pedir para você explicar melhor pra galera que não entende o porquê o intervalo mais longo, porquê o intervalo mais curto e o que tá acontecendo no corpo. A galera não entende. É óbvio, o moleque que tá fazendo com 5 quilos, às vezes ele tem um intervalo menor porque ele recupera melhor. Sim. Então, ok, beleza, dá 1 minuto. Vai ter um reestímulo, vai ser mais difícil, mas ok. Mas a galera sempre acha que tem que dar aquele intervalo de 5 minutos, É, nem sempre, né? né? E também não tem que dar um intervalo de 30 segundos. Não. Né? Tenta, tenta contextualizar essa parte pra gente. Tenta contextualizar, não, contextualiza, pô. Tô formado, macaco velho já. Então, tem a parte fisiológica, né? Que quando a gente Sim. está treinando, a gente usa principalmente creatina fosfato e ATP ali durante a série. Né? Quando você está fazendo uma série, as primeiras 3 repetições ali, você vai estar usando creatina fosfato como fonte de energia. Depois você começa a usar ATP. Então, o intervalo é, na verdade, para você ressintetizar essa fonte de energia. Então, se você dá intervalo muito curto e não recupera totalmente, o que vai acontecer na próxima série? Vai cair o número de repetições, né? E se cai abaixo da zona de repetição que a gente propôs ali, você está mudando o contexto do treino, né? E a gente batendo nessa tecla sobre repetição e tal, a gente tem hoje os estudos mostrando que de 5 repetições até 30 repetições, se você estiver fazendo um treino de 5 até 30, a resposta de hipertrofia vai ser muito similar, né? Com a diferença de 5 até ali suas 10, talvez 12 repetições, você pode deixar até 5 repetições na reserva, que particularmente eu não gosto. Eu também não, Né? eu prefiro deixar A 2. gente vai entrar em repetições na reserva depois, mas eu não gosto. E quando a gente trabalha com carga mais leve, para fazer ali 15, 20, 30 repetições, aí você obrigatoriamente tem que treinar até a falha para ter essa mesma resposta de hipertrofia. Né? E já engatando, então, entrando aí em repetições de reserva, cara, eu acredito que, tipo, se você dá o comando pro aluno e falar assim, ó, você vai treinar até uma repetição na reserva.
Às vezes o cara pega e faz, fala, nossa, eu acho que sai só mais uma, e para a série. A margem de erro, às vezes, é de uma ou duas. Então, vamos supor, ele achou que conseguia só mais uma. Parou, e na verdade ele conseguia mais 3. Ainda tá numa zona ali que ele vai ter benefício. Só que quando você fala pro cara deixar 5 repetições de reserva, quando eu falo cara, eu falo até a gente. Cara, eu de verdade, a minha noção sobre 5 repetições longe da falha é muito menor do que uma. Sim. Sabe? A percepção de uma repetição na reserva é muito maior. É aquela né? que você tá. Isso. Você Chega sabe, no. você sabe, cara, sai mais uma, talvez nem saia. Sai mais uma, às vezes com auxílio, que o Entendeu? cara. E mesmo uma repetição na reserva. Cara, eu falo muito. Se a pessoa nunca treinou até a falha, como é que ela tem noção de quão longe ela tá? Então, com o aluno que a gente identifica ali que ele é iniciante, intermediário, como que eu vou usar a repetição de reserva com esse cara? Entendeu? Ele nunca treinou até a falha, entendeu? Então, o comando você tem que ir... Eu gosto de falar pra galera, assim, treina até você perceber que a parte concêntrica, a parte que você faz força do exercício, perde velocidade. Isso já é um indicativo de proximidade da falha, né? Aí a falha máxima é aquela que você tenta fazer e não sai, né? Aí tem a ressalva que você vai fazer isso no exercício seguro, né? Numa máquina, tal. Você não vai fazer isso num agachamento livre, que se você descer e não conseguir subir, a barra te esmaga, né? Você tem muita noção de jogar a barra para trás, mas... se você estiver treinando sozinho, vamos dizer, se estiver acompanhado, tal, com um treinador, beleza, dá para você explorar isso. Mas treinando sozinho, aí você faz isso nos exercícios mais seguros. É uma extensora. Pô, qual que é o problema de você tentar fazer uma repetição na extensora e não conseguir? Você tentar tirar aquela última e não conseguir? Nada. Não vai subir, você para a máquina e acabou. Né? E a galera não entende isso, a galera sente vergonha. Eu vejo que tem muita gente que sente vergonha, às vezes, de falhar. Porra, falhei, aí... Exatamente. Cara, na academia eu acho que é o único lugar que falhar é o que você tem que buscar. É o que você tem que buscar, cara. E falando em repetição de reserva, pra dar uma contextualizada pra galera, que pra gente é muito comum, às vezes a gente tá batendo papo que a gente já conhece. E muita gente... E engraçado que essa semana já me pararam algumas vezes para falar, pô, eu gostei do podcast, vocês estão bem explicativo, tudo mais. Assim, eu vou pedir para galera que vim contextualizar bem essa parte, porque a galera às vezes pega o pessoal de fora que dá umas explicadas muito técnica. Óbvio, a gente sabe a parte técnica, mas explicar de uma forma mais que a galera entenda mesmo, a linguagem mais comum mesmo. Você dá uma explicadinha pra gente da parte de repetição de reserva. Repetição de reserva? O que é? Basicamente é aquilo. Se você tá com uma carga que te permite fazer 10 repetições máximas. Então é uma carga que você vai fazer 10 e não sai a 11ª, né? Se eu falar para você deixar 2 repetições na reserva, você vai fazer 8. Né? Aquela carga te permitia fazer 10, só que você vai até 8 e para. Tá? Isso é repetição de reserva. Então, uma repetição na reserva, 2, até 5, que como eu falei, não gosto de usar. É uma ou duas. É uma ou duas. Porque fica muito longe. Muito longe. A menos que você estiver trabalhando, por exemplo, e isso é legal você trazer o Ramonzinho para vir falar sobre isso. Mas você vê muito powerlifter deixando muitas repetições em reserva em alguns blocos de treino. Né? Mas é um ponto que a gente estava conversando, a especificidade do esporte. Exato. Hoje é o que eu venho falando para a galera que vem. Eu já trabalhei com esporte, acho que todo mundo da área nossa que formou faz um certo tempo já trabalhou com esporte específico. É completamente diferente do treino estético e treino de hipertrofia. Sim. Primeiro ponto que a galera tem que entender isso. E quando você pega um powerlift, igual você falou, cara, a especificidade de treino dele geralmente é completamente diferente. Completamente diferente. Eu falo que você tem que dar muito mais importância para alguns detalhes do que para o treino de estética. Muito mais. Sim. O treino de estético básico funciona muito bem. O treino de estética, você fazer a parte de volume e intensidade ali, tá perfeito. A gente vê em alguns estudos, por exemplo, que a frequência semanal de treino, né, quantas vezes você faz... Aqui, quando a gente fala do powerlifting, né, a gente vai estar falando de movimentos.
quando a gente fala de estética, normalmente a gente vai falar de séries por grupo muscular, Sim. né? Mas, tipo, pensando no powerlifting e treinamento para estética, a gente vê que a frequência semanal que você faz aquele movimento no powerlifting, às vezes distribuir melhor vai te dar mais ganho de força. E na estética, se você treina 20 séries fazendo uma vez na semana, ou 20 séries quebrando em 2, 3 treinos, essa diferença não vai ser tão Tão grande assim, significativa. né? Mas é um ponto que varia muito de estudo para estudo, varia muito de treinador para treinador, varia muito de Sim, várias sim. coisas. Porque, assim, se a pessoa gosta de treinar e tem pouco tempo para treinar, eu prefiro que ela venha mais. Isso eu tô falando Sim, uma preferência minha, gente. É sim, sim, minha, sim, sou sim. eu. Eu tenho isso na cabeça. Se ela tem pouco tempo e consegue vir todos os dias, eu prefiro diluir um treino na semana para ela de 5 vezes que o Sim. volume diluído do que passar de uma Então, vez. é até algo que eu ia entrar logo em seguida. Por mais que os estudos mostram que para hipertrofia, se você faz 20 séries numa sessão só, ou se você divide essas 20 séries em 2, 3 sessões na semana, que a hipertrofia é similar, né? A diferença não é significativa. Se o volume estiver equalizado, na prática a gente vê que se a gente não fixar o número de repetições, a carga, tal, ou seja, não vai ser um volume equalizado. Não. Se a gente distribui melhor os treinos, pega essas 20 séries e distribui em 3 sessões. Cara, você vai conseguir fazer uma ou duas repetições a mais em cada exercício, cada série, e você vai conseguir, às vezes, usar uns quilinhos a mais ali em cada exercício. Então, esse empilhamento no longo prazo, a gente pode ter um benefício sim, né? Então, os estudos, sempre que um estudo traz alguma coisa, eles vão tentar equalizar todo o resto que não é aquilo que eles estão tentando identificar. E na prática aqui, na verdade, a gente não faz isso, né? Se a gente dilui o treino durante a semana, a gente vai buscar o máximo de esforço em cada série e às vezes o volume total, né? O volume load aumenta quando a gente dilui o treino na semana, né? Hoje mesmo tem muita gente que gosta de fazer, mesmo treinando 4 vezes na semana, são 4 vezes de full body, né? Para distribuir muito melhor ali as séries durante a semana. E Sim. talvez conseguir dar mais, conseguir chegar mais longe em cada exercício, em cada série. Eu acho essa parte muito bacana da gente entrar do full body, do upper, do Né? push, do E leg. eu, particularmente, eu gosto de trabalhar independente do aluno. Só caso específico, assim, talvez eu faça alguma coisa diferente. Mas eu gosto de trabalhar pelo menos 2 estímulos por semana para cada grupo muscular. Eu gosto. Do que pegar e colocar todas as séries ali num treino só na semana. E por mais que o aluno fale que vem 5 vezes na semana treinar com você, falando do presencial, ou da própria consultoria, cara, a gente sabe que tem que sempre deixar um ponto de falha. O que a galera não entende é que às vezes eu gosto do full body, mas eu vejo um único problema de ficar mantendo ele contínuo, a parte articular. Uhum, exatamente. Que é um ponto que a galera não vê É, esse ajuste fino do treinamento. Porque se você fizer full body 4 vezes na semana, se não tiver uma pausa, por exemplo, segunda, terça, pausar quarta, quinta e sexta, falando uma sim, metodologia sim. bem básica assim, eu acho que a articulação acaba prejudicado, porque a articulação não cresce de acordo com o músculo. Mas, cara, pegando essa linha do que você está falando, vamos pegar os treinos base, que é o que a gente vê aí. O aluno chega na academia, nunca treinou tal, e lógico, naquela euforia ele fala assim: não, vou vir 6 vezes na semana, só domingo que eu não consigo vir. Aí você vai pegar aquele treino basicão, que normalmente é peito e tríceps, costa e bíceps, ombro e perna. Beleza, muscularmente falando, você tá dando um descanso ali para musculatura. Só que pensa comigo, dia de peito, você tá ali movimentando teu ombro, exigindo da articulação do ombro. Dia de costas, você tá ali exigindo da articulação do ombro. Depois, no treino de ombro e perna, você tá ali exigindo de novo da articulação do ombro. E você faz isso 6 dias seguidos. Cara, você tá dando descanso suficiente para sua articulação? Não tá. Muscularmente falando, talvez você tá dando um descanso legal,
Mas e a articulação? Talvez, porque aí a gente entra também num outro ponto. Por que o talvez? Porque a gente hoje se demonstrou, isso é os últimos estudos, que a cada 3 séries de peito você pode considerar uma de ombro, Isso, e a cada 3 de isso. costas pode considerar uma de Exatamente. ombro. Tem a tem o trabalho sinergista ali também, né? Sim. E a galera não entende essa parte. Aí fala, Exato, pô, eu treinei assim. exato. Principalmente a galera mais velha, né, Andres? Você vai pegando, às vezes, um aluno já macaco velho de treino. Acho que é frescura, né? Acho que é frescura. Aí chega, aí vem a parte de reabilitação. Por que que a gente faz? Por que que eu acho importante a parte de reabilitação? Você pelo menos fazer um curso pra você entender. Uhum. Pra galera nova que tá entrando na área, vale muito a pena. A galera mais velha não entende isso porque ela vem de uma sequência de treinamento que é igual você explicou. É uma cultura, né? Uma A cultura de treino. cultura. Se a gente pesquisar dos treinamentos dos anos 90, os caras faziam isso. Porra, é que não falo, mas tem uma boa galera ferrada nessa parte, mas Cara, pensando nessa parte de cultura, tem muita coisa assim que você vê. Pô, hoje, vamos dizer assim, o pai do fisiculturismo, se o fisiculturista tiver um pai assim e tal, que mais, né? Todo mundo tem o Arnold como referência. Cara, eu já vi vídeo do Arnold falando que sobre confusão muscular, você chegar ali no teu treino de peito, que você sempre começava com supino e não, naquele dia específico você vai dar um susto no músculo e começar com um voador. Cara, ele falou isso lá atrás, e pô, quem sou eu pra questionar os resultados que ele teve, né? Mas a gente vê que, tipo, se você varia o teu treino, tal, quebra o teu treino toda semana, mudando, dando um susto, cara, não é o melhor caminho, porque você né? não tem a Você, continuidade, né? você prejudica muito a continuidade na progressão de carga, né? Progredir carga em cada exercício, porque a gente sabe que se a gente trocar a ordem de exercício no nosso treino, pô, vai tentar fazer, por exemplo, um agachamento pesado como primeiro exercício do teu treino, ou você, inclusive, está Eu fazendo tô isso. passando Você está isso. fazendo isso, Tô né? passando isso. Ou você colocar um monte de exercício, talvez uma extensora ali antes isolado para a coxa, e no final do teu treino você vai tentar agachar Não pesado. recomendo, viu? Você Cara, é não vai. completamente diferente. A carga vai lá embaixo. Você acompanha, a gente se acompanha aqui bastante. A gente às vezes bate treino. Cara, eu tava agachando com 160 quilos, hoje tô agachando com 100 e Sim. morrendo pra mesma faixa de repetições. É muito diferente. É muito diferente. Porque se você alterar um exercício, cara, você altera totalmente o seu treino. Uhum. Totalmente. Fazer isso Exatamente. uma vez, cara, eu acho bacana. Por exemplo, ô Andres, vamos treinar hoje, vamos fazer teu treino. Pô, acho legal, é um treino diferente, teu corpo vai ter um novo estímulo. Mas fazer isso todo treino, eu concordo, é muito ruim, porque entra em alguns pontos que a gente falou no primeiro. Dos princípios. O princípio da continuidade se perde. E a gente É. precisa disso. A sobrecarga progressiva. Né? Sim. Sobrecarga Você já é. progressiva. Aí depois já entra sobrecarga Esse é o progressiva. primeiro princípio de treinamento. Sim. Né? Então, se você toda semana você varia o teu treino, qual parâmetro você tem para avaliar se está Se com tá sobrecarga progredindo ou não. progressiva? É. Entendeu? E eu não vou falar que. Tipo, eu não vou falar que não dá resultado, mas a gente sabe. Né? Por mais que a gente é treinador, e às vezes tem gente que quando escuta isso, fala, nossa, o cara tá depreciando o trabalho de treinador. Mas a gente sabe que quem começa ali no treino, cara, qualquer coisa que você fizer vai dar resultado. Qualquer coisa, porque você saiu de não treinar e agora você está estimulando, agora você está treinando. Só que até onde isso vai te levar? A gente sabe que quanto mais treinado, mais difícil de evoluir, né? Mais difícil de ganhar massa muscular. Justamente porque você tem que começar a ter parâmetro de avaliação para ver se você está progredindo. Parâmetro de ajuste e a galera não vê isso. Total, É total. muito difícil. E ainda trazendo para a prática, a gente tem o grande agravante de que a gente não controla o que o nosso aluno está fazendo fora da academia. Sim. Então, tipo, a gente também tem que tomar cuidado para não ficar muito bitolado de uma sessão de treino onde o aluno mostra uma queda de força, de já encaixar um regenerativo e já reduzir volume porque o cara precisa descansar. Cara, às vezes foi um dia que o cara passou um estresse, o cara não tá bem e tal, e às vezes é o inverso. Às vezes o estresse deixa o cara
pilhadão mais e o forte, cara chega aqui e quer explode nas descarregar, cargas, entendeu? Então você tem que levar isso em consideração. Quando você vê ali sinais de fadiga contínua, pô, 2 semanas e as cargas vêm caindo e tal. É um aluno que gosta de treinar, que está sempre presente no treino, né? Não presente só de estar aqui, mas ele está sempre ali treina. focado porque ele gosta. Aí você vê ali, já faz 2 semanas que esse cara parece estar meio desanimado e tal. Você vai olhar no treino dele, realmente você veio progredindo em volume e o treino dele já tá com muitas séries. Você fala assim, cara, talvez esse cara tá precisando do período de deload que a gente chama, né? Precisa fazer o Sim. período regenerativo. Só que não qualquer sinal de fadiga você já pega e joga um cara no período de descanso. Às vezes também uma técnica diferente, as técnicas de treino, Sim, pra ele, sim, sim. pra ele É fazer. até o período que eu gosto. Quando eu vejo. Vamos entrar em técnica avançada? Vamos. Essa questão de técnica avançada, cluster set, drop set, método 3-7 agora que eu tenho usado até frequente com algumas alunas, a técnica avançada não é um negócio, igual eu falei da cartada, não é um negócio que você vai usar em todos os treinos. Não é um negócio que ali que a aluna chegou, fez a avaliação, eu vou montar o treino e na primeira sessão ela já vai estar fazendo um monte de drop set e tudo. Não, cara. Você vai usar na fase que a gente chama de overreaching. É o final ali da periodização antes de um período de descanso, onde eu já estou observando uma estagnação, ela já está ali, não está progredindo carga, já está mostrando sinal de cansaço. Eu vou entrar com uma técnica avançada para levar ela ainda além, para depois fazer o regenerativo. E não vou usar isso em todos os exercícios. Eu vou usar isso em exercício específico e na última série. Né? Não tem essa de, tipo assim, 5 séries de supino, 5 séries com drop set. Entendeu? Na verdade, o que você está fazendo aí é fritando o sistema nervoso central da pessoa e só acumulando fadiga, sem te trazer grandes benefícios assim, no longo prazo de hipertrofia. Porque ela vai acabar ficando mais cansada ainda. E fora que o volume vai lá em cima de treino. Vai lá em cima. Porque a galera, se for pôr um drop set, vamos falar do drop set. O que é o drop set? É você ir reduzindo 20% da carga e a pessoa ir chegando até a falha. Você faz a série até a falha, reduz 20% e continua. Isso. Né, sem intervalo. Às vezes você reduz mais uma vez e faz até a falha. Esse é o drop set. Isso é uma técnica avançada. Cara, é bacana pra você usar em um exercício, na última série. Sim. Às vezes você tá vendo que o aluno ainda tem um pouquinho a mais, você dá uma pancadinha no treino para ele. Eu acho bacana algumas técnicas. O bisete também, às vezes, encaixar ali, eu gosto também, algumas vezes. Dois exercícios da mesma musculatura. Sim, da mesma musculatura. Feito em sequência. Sim. Eu também gosto. Eu gosto de encaixar o combinado, que é um bisete combinado, que é um exercício superior e um de inferior. A super série, né? Eu também gosto. Principalmente agonista-antagonista. Principalmente com mulher. Muito. Os meus alunos aí, se estiver assistindo, vai falar, o Andrés gosta mesmo. Bíceps e tríceps, você faz um de bíceps, faz um de tríceps, só depois você descansa, reduz o intervalo. E eu gosto muito de usar justamente porque você condensa o treino. Sim. Tá? Você condensa o treino. Eu sempre gostei de treinar muito longo. Hoje eu gosto de treinar mais curto. Hoje eu tô com o Fábio, que é meu treinador e nutricionista. Cara, ele me ensinou a gostar de um treino de 40 minutos. Eu nunca gostei. Eu sempre gostei de 1h30 de treino. Eu odeio treinar 1h30 hoje. Hoje, quando dá 1h30, já fico... Fica cômodo, né? Fica muito cansativo. 40 minutos pra nossa rotina, eu acho que pra maioria da galera é um tempo ideal. 40, 1 hora. Porque hoje, geralmente, ninguém tem tempo. E, cara, isso é uma coisa muito interessante. Você falou, você gostava de treinar 1 hora, agora você fazendo esses treinos mais curtos, você gosta. E o que a galera não entende é que não necessariamente, vamos dizer assim, você abaixou o nível do teu treino, né? Cara, não é porque teu treino reduziu, não é porque diminuiu o volume, talvez, do teu treino, que hoje o teu treino é, vamos dizer, mais fraco do que os treinos que você fazia lá atrás. Sim. Você vai continuar evoluindo. Na verdade, meus treinos estão bem mais fortes. Então. E eu acho muito bom essa parte pra galera entender que eu não preciso ficar 1h30 na academia, eu não preciso ficar 2 horas na academia. Exato. E você falou uma parte de cultura. Culturalmente, a galera vê que esse cara
Às vezes não é nem forte, é nem musculoso. Mas aquela galerinha que já tem uma certa aparência, mas treina tudo errado, mas tem uma certa aparência muscular boa, e o cara fica 3 horas na academia e por fim você começa a ver que realmente não é isso que vale a pena. E se você, voltando a falar, se a gente dosar, fazer volume, fazer intensidade, fazer ajuste, cara, o cara treinando 40 minutos, ele vai ter o mesmo rendimento do cara de 1 hora e meia. E até pensando nessa mesma linha, mas pegando específica a questão do volume, a gente vê aí, os estudos mostram pra gente uma dose-resposta de quanto maior o volume, maior a resposta de hipertrofia, né? Só que existe um teto para cada indivíduo e isso a ciência não mostra pra gente. Hoje Isso é a gente ainda individual. não tem um dado específico aí do qual é o teto de volume, que a partir disso você para de progredir e começa a regredir, vamos dizer assim. Então a gente não tem esse teto. Só dá uma... E o que eu gosto de falar pra galera? Às vezes a galera tá tanto tempo acostumada a treinar com um volume mais alto e estagnou em relação ao resultado, que às vezes a melhor coisa que ele faz é reduzir volume, porque esse período de volume reduzido, ele vai ficar mais sensível ao volume alto depois que ele retornar a subir, entendeu? Então você precisa, vamos dizer assim, de um período de desmame de vez em quando para você voltar a responder com volume alto, entende? Isso é a periodização, é isso que a gente faz, né? A gente vai progredindo e tal, depois a gente vê ali um período de volume mais baixo para voltar a responder. Só dá uma pausinha. Vou no banheiro que agora apertou. Dá uma leve... Aliviado. Agora foi. Tive que dar uma leve cortada aí no banheiro. Vai rapidinho. André, você tomando um assunto, cara, o Jó, a gente tem, basicamente, a gente tem muita mesma linha de raciocínio. E com você eu vejo que você tem uma outra linha. Não significa que seja a minha correta e a sua correta. Mas assim, o que eu vejo? Você gosta mais de um treino mais lento, menos explosivo. Não, depende. Não é que eu gosto. Na verdade, ultimamente é que, vamos dizer assim, é o que tem permitido eu descansar legal, Ah, entendeu? Não sobrecarregar tantas articulações e tal. Eu não tenho problema nenhum em falar sobre isso, mas em maio agora fez 1 ano que eu tirei totalmente os hormônios, né? Eu já fiz uso de testosterona e tal. E, cara, eu conseguia treinar pesado, com mais volume na semana, sem sentir dor, tanto articular quanto muscular, assim, né? Tipo, se eu treinava peito na segunda, cara, na quinta eu tava pronto para treinar de novo, né? Com volume alto. E com o tempo eu fui vendo que sem deu um down. os hormônios não permitia um descanso 100% assim, de uma sessão na outra. Fui reduzindo o volume e tal, e fui pensando mais em execução, tal, assim, para para a articulação não sofrer tanto, né? Mas eu gosto, cara, eu gosto demais. Inclusive, eu sou fãzaço do powerlifting em si, né? Eu gosto de buscar levantar carga, mas agora sem, eu tento direcionar mais o estímulo, vamos dizer assim, tirar mais de cada série, entende? Eu vejo assim, a galera, quando eu falo assim, cara, eu não tenho nada contra, eu uso também. Uhum. Aliás, eu gosto de usar tanto o treino por exercício para o cara fazer força Sim. realmente, quanto para ele fazer técnica. É, E não, você vê o story que eu postei hoje, você vai ver que na remada ali e tal, eu puxei mais carga, entendeu? Eu fiz o exercício pensando em puxar carga, né? Então, movimento mais explosivo e tal, sem pensar muito ali em estabilizar tal coluna, né? Lógico que a gente faz isso porque já tá automático, mas eu não treinei focando nisso, eu treinei focando em puxar carga nesse exercício específico. Mas em relação a isso, né, entrando nisso, o que vem primeiro, técnica ou carga? Cara, técnica não é variável de treinamento. não.
né? Não é Técnica é porque você tá obrigação. não é porque você tá com muita carga que agora é ok você compensar, né? E carga também não é uma coisa dispensável, Dispensável. vamos dizer assim. Não é uma coisa dispensável. Não tem como você continuamente evoluir no treino sem pensar em progressão de carga. Você tem que estar fazendo uma repetição a mais com a mesma carga, ou você tem que Aumentar o peso. aumentar o peso, né? Continuamente buscar isso. Sim, mas assim, o que eu gosto de preconizar? Não é porque eu faço 8 repetições em 30 segundos e o Joãozinho tá fazendo 8 repetições em 16, isso significa que eu vou hipertrofiar mais que ele. Sim, Apesar que a sim, gente sim, sim. sabe, tempo de tensão, É. tensão mecânica ali ser maior, não tem esse significativo. Então, mas até o tempo sob tensão, né? Vamos supor que você faz ali 10 repetições, com 5 segundos cada repetição, né? Puxa em 2, volta em 3, né? 5 segundos. Então você tem 50 segundos de tempo sob tensão. Cara, a gente não tem um dado que mostra que mais tempo sob tensão vai trazer mais hipertrofia, né? Na verdade, o que a gente vê é que se uma repetição, a ciência mostra que se uma repetição, fazendo repetições de 1 segundo ou até 8, o resultado é similar, né? Então, a questão de cadência, para que serve? Cara, muitas vezes eu vejo que cadência é muito mais importante para mim, como treinador, do que para o aluno. Voltando naquela parte de aprendizagem motora. Porque quanto mais você faz um movimento do jeito certo, mais aquilo vai ficando automático. Então, no início, quando o aluno está aprendendo um movimento e tal, eu gosto de usar cadência, eu gosto de especificar a cadência, principalmente para eu conseguir observar o ponto em que ele está fazendo uma compensação que eu não quero. Entende? Mas eu dou o comando verbal direto para os meus alunos, assim, nas séries que eu considero a série válida, de coloca agressividade na puxada, afunda o chão, vai, coloca mais agressividade, tem que ter, entendeu? Essa parte de cadência no início eu gosto também por conta da parte neuromotora, né? Sim, sim. Que a galera, quanto mais lento você fizer o movimento, mais teu cérebro vai entender o movimento e vai replicar. Quando a gente faz rápido, a gente sabe que você não vai aprender Então, completamente. é aquilo que eu falei de padrão de movimento automático, né? Tem o padrão de movimento alterado. Quando a gente tem uma pessoa que sempre tem uma, vamos dizer, mania, né? Já está automático fazer de uma certa forma, uma remada, trazer para o trapézio. Aquilo já está automático para ela. Ou para o próprio bíceps, né? Eu gosto de explicar para a galera da seguinte forma, né? A neuroplasticidade. Você imagina que você tem um labirinto, o chão desse labirinto é feito de grama. Quanto mais a primeira vez que você vai fazer um movimento, é a primeira vez que você está ali aprendendo aquele movimento, você entra no labirinto, entra numa rua sem saída ali, opa, não é assim. Aí vai para outra, opa, não é aqui também, até chegar no movimento que você quer. Depois que você vai passando cada vez mais naquele caminho certo, o chão que era de grama vai fazendo uma trilha e vai ficando automático. Você já sabe, você só segue aqueles. Então é uma analogia para você entender como que funciona a aprendizagem motora. Então, de início com o aluno, eu gosto sim de incluir cadência e tal, padronizar o movimento, direcionar, falo muito para os meus alunos, cara, remada e puxada, ombro longe da orelha, ombro longe da orelha. Né? Eu fico dando esses comandos. E depois que fica automática, aí eu começo a dar outros comandos. Como eu falei, você coloca agressividade nessa puxada, afunda o cotovelo com agressividade. Entendeu? A galera gosta de uma guerrinha, mas eu falo, velho, cara, eu acho que todo treino é válido, Sim. tudo é válido, dependendo por quê, pra que quem, né? E até pensando nisso, você falando, eu vejo que você gosta de a tua linha é um pouco diferente, eu vou até ainda mais longe. Falei, cara, é muito difícil, não vou falar impossível, mas é muito difícil de você ter grandes ganhos de força treinando só lento. Sim. Treinando só lento. Porque a gente sabe que a gente tem 2 tipos de fibra muscular, né? A segunda ainda se divide em 2 categorias ali, mas é contração lenta e contração rápida. Se você só treina lento, você não ganha potência. Você vai, entendeu?
e treinamento é específico. Então tem que ter os períodos de força ali mesmo. Sim, aí a gente entra naquela parte chamada periodização, que a gente gosta de falar. Existem várias formas de periodizar. Existe a forma tradicional, existe a ondulatória, e varia muito o que você vai fazer com cada indivíduo. Sim. Eu falo assim, cara, cada personal tem sua linha de raciocínio, tem sua forma de trabalhar, tem um jeito que gosta de trabalhar, Sim. e vai de cada aluno. A gente também entende, subentende, que não é porque eu tenho 10 alunos que trabalham dessa forma, que eu trabalho dessa forma, eu vou ter o 11º que eu vou ter que trabalhar de forma diferente. Uhum. Porque tem o princípio da E individualidade às vezes biológica. o inverso também é verdade. Não é Sim. porque você tem uma preferência por um tipo de periodização, né? Que às vezes você vai pegar um aluno ali que não está respondendo, você fala assim, cara, vamos mudar? Pô, eu gosto de periodização em bloco, né? Então todos os alunos ali até hoje normalmente faz periodização em bloco, e tal. Aí eu vejo um aluno que não está respondendo, por que não com esse aluno? Cara, Sim. vamos experimentar uma periodização ondulatória, né? Ondular volume e repetição ali semanalmente e tal, para ver se esse aluno que não está respondendo começa a responder. Então você tem que estar aberto. É o que eu falo, cara. No treinamento, tudo é ferramenta. Você tem que saber usar cada ferramenta e para quê, né? Qual o momento certo, né? E até nessa questão de treinar mais com mais técnica, mais lento ali, às vezes isso não tem na literatura, pelo menos eu nunca vi alguém falar assim, mas eu acredito sim que tem exercícios que você vai ter uma tendência a fazer séries mais intensas. Por exemplo, cara, eu de verdade eu não coloco um levantamento terra num treino de um aluno para ele fazer ali 15, 20 repetições, a menos que ele tá aprendendo total, primeiro contato, tal, só o gesto motor ali para esse movimento ficar automático. Mas depois que esse aluno já treina e eu coloco um terra, às vezes a fase de treinamento ali, todos os exercícios está com 12 a 15, no terra eu coloquei de 8 a 12. Entendeu? E, por exemplo, num período que eu quero trabalhar força, primariamente, tipo, vamos dizer assim, o treino vai ser de ganho de força. Cara, eu não vou colocar, por exemplo, sei lá, um face pull, onde eu quero que o aluno pegue e puxa e faz a rotação externa. Eu não vou colocar um face pull com 6 repetições. Entendeu? É um movimento mais técnico, né? Então tem que. Eu gosto de distinguir, assim, entendeu? Sim. Categorias de exercício onde vai ter uma tendência de colocar mais força e uma tendência de mais técnica. A galera sempre acha que às vezes o treino técnico, por estar com baixa carga, não tem eficiência. Por mais, né, até colocando um adendo aqui, por mais que o terra é um movimento super técnico. Sim, não demais. confunde o que eu falo, né? É que a galera confunde Mas muito. é um movimento que você vai colocar carga, cara. Você vai Sim. ter a tendência a trabalhar com uma margem de repetição menor. E o terra é um dos movimentos mais perigosos que tem. Porque, principalmente lombar. Se você não tiver uma técnica alinhada, afinada ali, um controle motor afinado, cara. E o terra, ele tem, pensando nessa questão de tipo, perigoso, o terra tem a questão de que, por conta dele envolver muitas musculaturas no movimento, você não sente aquela dor local. É. Eu, pelo menos, nunca saí de um terra assim, nossa, minha coxa fadigou, nossa, meu glúteo fadigou. Não, cara, você não sente aquela dor local. É uma fadiga mais generalizada, né? Às vezes, justamente isso, você não identifica ali o que é o teu máximo, né? Você não identifica, é difícil, às vezes, quando você está forçando terra, é difícil, às vezes, você identificar durante a série se está tendo compensação. Sim, até por isso que, às vezes, eu gosto de filmar meus movimentos, ou se tiver algum colega perto e tal, dá uma olhada para mim, ver se eu não estou perdendo a lombar e tal. Mas é igual a gente está falando, é um movimento bem mais técnico. E pra galera que acha que a gente não conversa, a gente conversa entre nós, né? São vezes, poucos, né? Tem as tribuzinhas. Sim. Mas mesmo as próprias tribuzinhas, a gente troca ideia. Porque, cara, vou ser bem específico. Eu não sei tudo, o Andres não sabe tudo, o Fábio não sabe tudo, o Diego não sabe tudo. E, cara, é interessante a gente ter essa troca.
É Cara, é um muito legal. negócio muito doido. Teve um dia até a Uélia, minha esposa, fazendo um face pull e ela fez uma pegada diferente na corda. E na hora que ela estava terminando, ela virando a mão, nem vou lembrar como, mas não é observando ela até achou que eu estava julgando o exercício dela. Na hora que ela terminou assim, ela viu que eu estava olhando, ela pegou e me olhou assim, tipo assim, você já tá me julgando aí. Aí eu peguei e cheguei e falei, pô, interessante essa pegada e essa virada no final que você tá dando. Eu não tinha pensado nisso. Entendeu? Então, cara, realmente, é o que você tá falando, eu não sei de tudo, né? Inclusive, eu gosto de estar perto de gente que eu sinto que sabe mais do que eu, né? Às vezes em determinado tema. Pô, ia ser fera pra caramba trocar uma ideia com o Ramonzinho, que tá muito mais inserido no powerlifting, assim, porque eu tenho certeza que ele tem muita coisa para me ensinar, Sim, entendeu? sim. E a gente volta num ponto que hoje a gente é focado muito na parte estética de musculação. Sim. Você mais na parte estética feminina. Também eu quero puxar, vou avisar a produção que vai ter mais uma parte mais especificado para esse ponto, que é a estética feminina, que hoje, assim, a galera tá fazendo muito trabalho nesse ponto, que eu tô Sim. vendo, tá saindo muito trabalho. Pra gente ainda continua as mesmas coisas, parte de homem ainda continua muito a mesma coisa, mas a parte de estética feminina tá saindo muito. E eu vejo que você trabalha muito com essa parte. A maioria do meu público, né, tanto presencial quanto na consultoria, é o público feminino, Sim. né, o que eu tenho mais procura aí e tal. Cara, basicamente vai muito mais questão de preferência. Quando eu falo preferência, eu falo na questão do objetivo, Sim. né? A mulher vai ter uma preferência em desenvolver mais membro inferior, por mais que existe os pontos fora da curva. Tem aluna minha que gosta muito mais de treinar superior do que inferior e quer até desenvolver mais superior, mais braço do que membro inferior, mas a grande questão vai ser a diferença aí de preferência. Então, às vezes, colocar o treino feminino tende a ter uma frequência maior de treinos de membro inferior, de treino de glúteo, né? E aí, pensando no que não é preferência, do que a gente vê aí na ciência que é diferencial entre homem e mulher, a mulher tem uma tendência a recuperar mais rápido, então os intervalos entre as séries tendem a ser menores, né? Treinar com a Wellen cara, é uma Não, desgraça. De verdade, eu não consigo. perdão. A Ellen também você vai ser Cara, convidada. pelo amor de Deus, cara. Eu lembro certinho no dia do leg. Sabe aquele negócio? A minha impressão era que ela queria fazer bate e volta, né? Levantar do leg eu já sentar e fazer. Aí eu saio, ela senta, faz, e na hora que ela levantou, ela falou assim: vamos, eu falei, que vamos, fi. Intervalo de descanso. Porque, cara, ela é específico. E na época ela nem corria, viu? Na época ela nem tinha essa rotina de treino de corrida. Mas ela já tinha uma recuperação entre as séries de musculação dela, que era um negócio fora do comum. Que era Cara, absurdo. você falou da Ellen, eu já Entendeu? vi ela fazer leg sair na passada, não dá nem É, 2 minutos, ela já recuperou. exato, Eu, cara. A eu fazia recuperação é passada, absurda. eu, Absurda. eu fazendo Entendeu? passada um dia, ela começou, vai que já deu. Eu falei que já deu, Ellen, eu tô morrendo aqui, meu batimento tá em Então. 170. Então a gente vê que mulher tem essa tendência de uma recuperação mais rápida entre as séries. E também a questão de suportar mais volume. Sim. A gente vê que mulher suporta mais volume de treinamento. Andres, novamente, vou te agradecer. Já Já deu deu tempo, tempo? já. Hoje eu passamos mais ainda o tempão. É igual eu falei, cara, você vai ser bastante convidado aqui. A gente gosta bastante da galera que tem realmente conhecimento, que está demonstrando essa parte. E eu quero quando eu comecei com o Léo, eu falei, eu quero trazer mais gente de Poços mesmo, para mostrar que o trabalho aqui é tão bom quanto de qualquer outro Sim, lugar. sim, sim. E nós estudamos também, nós ralamos pra caramba, faculdade, estuda até hoje, procura curso, lê artigo. E nós não somos distante de São Paulo ou de alguma outra capital, dessa galerinha que tá mais na mídia que a gente, tá? Vamos encerrar o papo aqui, né? Já um novo Bom, eu convite, agradeço o segundo convite aí. Sempre que quiser, eu estou aberto. vai ter bastante. Eu tava conversando com você, nós estamos tentando, vamos tentar alinhar É, um mais
um bate-papo com mais gente. Aí fica cabuloso, né? Pra ficar mais tempo. Aí o Léo vai ter que fazer ou ao vivo ou esticar às 5 horas. Vamos fechar a academia. Certinho? Galera, hoje a gente teve 2 patrocinadores do podcast, né? Restaurante Cantinho de Minas. O restaurante Cantinho de Minas, aqui na CIS. Você vai dar o endereço passando. Tá, ele vai pôr o endereço. E o João Frango, que aliás está concorrendo ao melhor de posse, viu? Ó, já que o anfitrião não faz, então eu vou fazer por ele. Galera, se inscreve aí no canal da Team Rex, tá? Liga o sininho para receber aí notificação de quando chegar o podcast novo. E já curte esse vídeo aí, fortalece aí a página dos caras. E eu agradeço. E segue o treinador Andres também, que vai estar ali o Instagram dele, viu, galera? Tem muito conteúdo bacana. @treinador Andreas. Fechou, galera? Bom dia. Até mais, Andres. Obrigadão.